Bom, hoje nós estamos gravando a primeira aula via celular, né? Qualquer coisa do gênero. Então eu quero que vocês, assim que possível, né? De manhã, ou de tarde, ou à noite, assistam esse vídeo para que vocês possam aprender um pouco mais da lição, porque nós não vamos ter mais durante esse período em que estamos passando com relação à Covid-19, em que todo mundo tem que se resguardar, tem que se cuidar, né? Tem que tomar cuidado para não ficar doente. Então vocês tomem certos cuidados que vocês têm aí, que vocês têm que fazer em casa, lavar as mãos, como vocês podem ver que eu tenho visitante aqui, né? Vocês lavaram as mãos, vocês cuidar da sua higiene quando você voltar da rua, você já mexer com o álcool gel. Não deixem de tomar esse cuidado para que vocês, mesmo que vocês não fiquem doentes, mas se tiverem tido contato com alguém, vocês não passem isso para outras pessoas da sua casa. Então você chegando, limpe as suas mãos com álcool gel, né? Sempre lavando as mãos, né? E tomem cuidado, né? Se alguém espirrar perto de vocês, por exemplo, ao chegar em casa, faça essa higiene, limpe, lave bem as mãos e imediatamente põe essa roupa para lavar. Não fique com essa roupa não, porque se a pessoa que espirrou perto de você estiver contaminada, ela vai estar contaminando, você vai contaminar outras pessoas da sua casa ou que estiverem perto de você. Então, cuidado com isso, né? Preste muita atenção no que está acontecendo, né? Veja nas reportagens que estão fazendo, todas as orientações que estão dando. É bom você assistir as reportagens para você estar inteirado. Cuidado com as fake news. Está pintando muita coisa com relação a isso no WhatsApp e outras mídias sociais. Tem muita mentira, né? Então, cuidado. Não vai entrando numa dessas aí, porque é melhor você observar o que estão falando na televisão. Que lá não tem fake news. Tá bom? Ok. Agora vamos à nossa lição de fato. Eu quero orar com vocês antes da gente começar. Meu Senhor, meu Pai, quero te agradecer porque a gente tem esse meio que a gente pode estudar a palavra de Deus, e como é bom a gente poder usar de tecnologias para poder ensinar e aprender a respeito da Tua palavra. Quero que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a graça de podermos saber, conhecer mais a palavra de Deus e podermos entender o que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Bom, você aí na sua casa, você vai ler o capítulo 34 de Ezequiel.
ele é um capítulo assim, interessante, porque ele vai falar de pastores, mas ele, infelizmente, ele vai falar de maus pastores. Esses maus pastores eram os líderes de Israel, né? Não se esqueçam que Ezequiel, as profecias dele, tudo que ele falou, eram enquanto havia o cativeiro, enquanto estavam todos lá na Babilônia. E ele era o profeta que profetizou no exílio. Mas, de qualquer forma, o que estava acontecendo? Assim como acontecia em Jerusalém, estava acontecendo lá na Babilônia. Eles estavam, os líderes de Israel, continuavam fazendo a mesma coisa que eles faziam quando estavam lá em Jerusalém. Então eles eram maus pastores. O texto bíblico fala que eles não estavam nem aí com o povo. Eles simplesmente não tomavam conhecimento do que estava acontecendo com o povo. Eles abandonaram. Mas tinha uma coisa, eles, ao mesmo tempo que eles abandonavam o povo, eles dirigiam a nação com rigor. Então eles eram homens que chegavam e julgavam com rigor. Mesmo estando lá no exílio, é interessante que a Babilônia, o rei da Babilônia, no caso aí Nabucodonosor, ele levava as pessoas para lá e o que ele fazia? Ele ia colocando pouco a pouco a maneira do babilônico viver. As pessoas iam se adaptando à maneira, à língua, aos costumes, à religião, tudo o que havia na Babilônia. Então isso fazia com que as pessoas adotassem um modo de viver babilônico e esquecessem como era na sua terra. Essa era a proposta. Mas o povo judeu, na sua maioria, não se dobrava a isso. Então, continuava tendo os líderes, né? Os sacerdotes, os profetas, né? Não tinha o rei mais, mas segundo a história, um dos reis ficou lá no palácio babilônico e ficou sendo, como é que eu posso dizer, ficou sendo convidado lá. Pois bem, mas em se tratando do povo em si, os sacerdotes, né, eram aqueles que deveriam ensinar, deveriam julgar o povo, deveriam estar cuidando das pessoas, né, ensinando, acolhendo, dando apoio, mas isso não acontecia. O profeta Ezequiel, nesse capítulo 34, Deus coloca para ele falar que eles não estavam nem aí com o povo. Eles, como Deus mesmo fala nesse capítulo, eles comiam do bom e do melhor, enquanto as pessoas ficavam passando necessidade. Né? Eles comiam da gordura, como Deus fala, né? Dos carneiros, né? Que
eu não sei como é que era isso, mas hoje em dia comer gordura é uma coisa meio perigosa, né? Então, o que acontece? Eles não estão nem um pouquinho preocupados com como deveriam tratar as pessoas. Estavam preocupados consigo mesmos, né? Estavam preocupados em ter uma vida boa, mansa, agradável, dentro das possibilidades, com riqueza, né? Ter uma vida folgada. Mas o que acontece? Deus coloca para eles, através de Ezequiel, que ele não está contente com isso. Que ele faz uma analogia entre pastores e ovelhas. Então o que ele diz? Né? Que as ovelhas estavam sendo maltratadas, estavam sendo exploradas, dominadas, mas de uma maneira não muito boa. Eles deveriam cuidar delas, julgar com justiça, né? Os fracos e indefesos da comunidade deviam ser fortalecidos, aqueles que estavam doentes não podiam ser abandonados, né? Sim, recebiam um tratamento diferenciado, como se fosse uma ovelha que estivesse doente, né? Vocês, não sei quais de vocês, eu sei que a Giovana tem o cachorrinho dela. Os outros eu não sei se tem algum bichinho, né? Nós aqui em casa nós temos um monte. Mas quando algum fica doente, a gente corre para cuidar, né? A gente corre, é o nosso dever. E esses líderes não estavam cuidando disso, não estavam fazendo isso, né? Aquelas que se machucavam, que tinham que ser enfaixadas, né? As que estavam desgarradas, que não queriam saber mais no caso de ir na sinagoga, né? Não sei se havia, nesse caso era se reunir, né? Não queriam saber de mais nada, já estavam começando a ficar, a ser, como é que eu posso dizer, a ser influenciadas pelo modo de viver dos babilônicos, e esses líderes tinham que ir lá e trabalhar com essas pessoas para elas poderem voltar, né? Voltar a ser para o meio judaico, né? Então, o que aconteceu? Eles não queriam saber, e Deus faz um alerta com relação a isso. Ele chama a atenção ele está chamando a atenção desses líderes que eles estão abandonando e deixando que as ovelhas se desgarrassem e fossem pegas por feras do campo. O que seriam as feras do campo nesse caso? Seriam os outros povos. No caso deles especificamente, as feras do campo eram os babilônicos. Então, como eles não cuidaram, não tomaram conhecimento de que as pessoas estavam se desviando, o povo estava extremamente idólatra, não queria saber de Deus, queria só saber de adorar falsos deuses, era meio que cada um por si. Os líderes não estavam nem um pouquinho preocupados com eles, queriam mais a parte deles, né? Então, o que acontece? Deus fala para esses, digamos, pastores, que ele não vai desamparar o povo,
Ele vai continuar, vai cuidar desse povo. Ele vai se colocar contra esses pastores. E ele vai exigir as ovelhas das mãos deles, né? Vai fazer com que eles deixem de cuidar das ovelhas. E eles não vão poder cuidar mais de si mesmos. Quer dizer, eles vão perder todo o direito e a influência que eles poderiam ter com relação a essas ovelhas. Porque esses líderes fracassaram e o próprio Deus vai cuidar das ovelhas. Ele fala assim em Ezequiel 34:11: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Agora eu falo assim, eu digo para vocês, não é bom saber que Deus está cuidando de nós, cuidando do seu povo? Apesar de tanto sofrimento, veja só esses dias que nós estamos passando, né? As pessoas estão aí fora apavoradas. As pessoas estão apavoradas. Você vê, né, gente brigando por causa de papel higiênico, como eu vi um vídeo lá da Austrália, 3 mulheres disputando um pacote de papel higiênico. As pessoas indo para o supermercado para estocar comida, quando na realidade não tem necessidade disso, porque o supermercado não vai fechar. Haverá sim um certo cuidado com relação a você ir comprar, mas não é. E as pessoas estão, nossa gente, o que a gente recebe de gente aqui desesperada, gente provocando pânico nas pessoas, gente colocando o desespero, gente desesperada. Em compensação, outras vêm e trazem um determinado alento, né? Como o depoimento de uma mulher que está lá em Milão. Ela falou assim: gente, olha, ninguém está indo correr no supermercado para fazer nada, é para a gente ficar numa boa, né? De uma certa forma está sendo bom, porque as pessoas estão trabalhando menos, né? Muitos trabalhando em casa, estão com as suas famílias, podendo conversar, né? Ver direitinho como podem fazer, o que podem fazer. Eu vi um vídeo, por exemplo, lá de Nápoles, em que como as pessoas estão enclausuradas nas suas próprias casas, eles vão nas sacadas e cantam. Isso é muito bom, isso alivia. Outros vão para a sacada durante o dia e tocam seus instrumentos, né? Às vezes eu vi um vídeo outro dia de uma menina e seu irmão, eles estavam, ela com o teclado e ele com o seu saxofone tocando na sacada, e isso traz alívio para as pessoas. Então, por exemplo, levando em consideração que Deus cuida de nós, é isso que Ele está fazendo, é isso que Ele faz nesses dias difíceis. Ele cuida da gente, Ele não faz com que a gente fique desesperado, né? Ele faz com que a gente se alivie, fique tranquilo, porque isso vai passar, né? Deus não desampara seu povo. Aliás, Ele jamais desamparou o seu povo. Ele nunca desamparou aqueles que são seus filhos. O que eu quero, né? Agora, Ele está mostrando para esses falsos líderes como eles deveriam cuidar e amparar as ovelhas. E Deus fica indignado com essa liderança frouxa.
você, ele diz assim, né? Coloco-me contra os pastores, exigirei minhas ovelhas das suas mãos e farei com que deixem de cuidar das ovelhas e não cuidarão mais de si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que não lhes sirvam mais de alimento. Ou seja, Deus faz com que, no caso ali ele fez, né, com que as pessoas, aqueles líderes, não tivessem mais poder sobre aquelas pessoas. Porque ele falou que ele mesmo ia cuidar, ele mesmo ia trabalhar com elas. Então ele cuidaria, ele mesmo promete cuidar pessoalmente do seu povo. Eu mesmo, como diz Ezequiel 34:11, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E é bom saber que Deus está cuidando do seu povo, Ele está cuidando de nós. Vocês veem como essa lição hoje ela é bem atual com relação ao que está acontecendo no mundo. Nós temos que ficar tranquilos com relação a isso. Tá? Da mesma forma, né, aqui, como diz a lição, Deus dá pastos verdejantes. Você se lembra do Salmo 23? Senhor, o primeiro versículo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, uma vez um judeu falou para mim assim, essa tradução não está tão boa assim como vocês colocam, porque no hebraico a gente fala assim: se o Senhor for o meu pastor, nada me faltará. Ou então, sendo o Senhor o meu pastor, nada me faltará. É uma condicional. Ele falou, a gente tem essa noção que ela é mais verdadeira. Se o Senhor é o teu pastor, realmente não vai faltar nada, né? Ao invés de uma afirmação, na condicional a coisa muda, porque implica em você obedecer aquilo que Deus coloca dentro de você. Então ele quer que que as suas ovelhas sejam bem tratadas, sejam levadas a pastos verdejantes, né? Agora, aqueles que não estão nem aí com elas, eles as oprimem, eles não são pastores, eles são lobos, né? Tem pastor que só pensa em si mesmo e não leva as ovelhas para águas tranquilas. Esses pastores agem bem diferente de Deus, que é o bom pastor. O bom pastor é, né, como Jesus disse, o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é o bom pastor. Então ele vai atrás da ovelha perdida, ele busca em lugares difíceis, livre do perigo, apacenta o rebanho, dá repouso. Elas se sentem seguras na mão desse bom pastor. E o que a gente tem que aprender com isso? Então, agora a gente parte para o nosso lado aqui, como é com a gente. Primeiro, Deus quer que a gente tenha comunhão com Ele. Ou seja, a gente só vai poder ter um tempo de segurança, de ir para pastos verdejantes, né, onde tem alimento, onde a gente se sinta seguro, se a gente tem comunhão com Ele, que é o bom pastor. As ovelhas, elas seguem o bom pastor. Eu conheci um pastor de uma igreja, que ele foi lá para a Romênia. Lá
um grupo, ele conheceu que um pastor de ovelhas, no caso ali eram ovelhas mesmo, tá? Aí ele pediu para chamar o pastor de ovelhas. Aí ele falou para ele, perguntou para ele, falou assim, você chama suas ovelhas e elas vêm? Aí aquele pastor, sim, ele chama, elas vêm. Como é que você chama as ovelhas? Aí ele falou assim, eu chamo elas assim. E ele falou como é que eles chamam. Esse pastor pediu para ele repetir algumas vezes, obviamente, porque ele não falava romeno. E aí ele pegou e fez a seguinte experiência. Ele chamou as ovelhas conforme o homem chamava suas ovelhas. Nenhuma dessas veio. Nenhuma. Por mais que ele tentasse, elas não vieram. Aí ele pediu para o pastor chamar as suas ovelhas. Bastou uma vez. E elas vieram para perto dele. Né? Jesus fala assim, que eu sou o bom pastor e as ovelhas ouvem a minha voz. Elas conhecem a minha voz. Quando você estiver sozinho, triste, com problemas, seja quais forem, chame o pastor. Não o pastor da igreja, o bom pastor, que é Jesus. Ele vai cuidar de você. Ele é que vai te dar o alento que você precisa. Ele que vai ter ele que vai dar para você aquilo que você necessita. Mas para isso, você tem que ter comunhão com Ele. Você precisa ter esse aqui é o Léo, tá? Vocês precisam ter uma intimidade com Jesus, a tal ponto em que qualquer problema que você tenha, você possa ser socorrida por Ele, ou socorrido, né? Então, nunca deixe de falar com Jesus a respeito dos seus problemas. Ele vai cuidar de você. Cuidado também, né? Tem esses pastores que hoje em dia estão aí, eles não estão nem um pouquinho preocupados com isso. Eles querem mais o seu dinheiro, eles prometem coisas para você que Deus nunca prometeu, né? E também exigem coisas de você que não são da parte de Deus. Cuidado com isso, tá? Eu espero que eu possa ter ajudado vocês a entenderem um pouco mais a respeito daquilo que Deus tem para a vida de vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que a cada dia vocês possam estar mais próximos do bom pastor que é Cristo. Amém?